Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eu sou a professora Luciana e dou classes de língua espanhola. Sejam bem-vindos à aula para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que com programas diários leva até vocês conhecimentos complementares. E hoje nós vamos falar a respeito dos distúrbios alimentícios, conteúdo importante para a segunda série do ensino médio. Vamos acompanhar aí, pessoal? A habilidade que você vai utilizar para essa aula é analisar criticamente textos que considerem a língua espanhola como fenômeno político, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. E o nosso eixo temático, distúrbios alimentares e padrões de beleza. A última aula que eu dei aqui para vocês, nós falamos a respeito de partes do corpo humano, não é? Que é um conteúdo para a segunda série do ensino médio, em língua espanhola. E hoje nós vamos falar a respeito de alguns transtornos alimentares ou distúrbios alimentares na língua espanhola. Então, assim, os termos eu vou falar em espanhol, mas como é um assunto extremamente importante no sentido psicológico e social, eu vou falar em português várias coisas para que vocês assim se atentem a isso, ok? Coloquei aqui uma imagem de uma família, não é? A gente vê uma refeição que, pelo menos aparentemente, é uma refeição balanceada, saudável e uma que assim não tão saudável, né? Em espanhol nós falamos tonterias, né? Quando tem muito fast food, muita comida gordurosa. Então, quando se fala de transtornos alimentares, não quer dizer que você tenha que retirar um desses alimentos, mas o que tem que haver? Um equilíbrio, não é? Então, se você come determinado alimento de uma forma desequilibrada, provavelmente o seu organismo vai sofrer algumas consequências relacionadas a isso. Transtornos alimentícios. Tem muitos transtornos, nós vamos falar aqui hoje sobre 3. Anorexia, vamos a repetir? Anorexia. A forma da gente falar é diferente, né? Em português, anorexia. Bulimia e atracón. Atracón, ou comedor compulsivo. Vamos ver cada um deles. Que é a anorexia, né? Então, o que é a anorexia? Medo intenso hacia el aumento de peso. Então, a pessoa tem um medo de aumentar o peso. Imagem corporal distorcionada. Que é isso? Então, a pessoa olha no espelho e ela vê uma imagem diferente do que ela realmente é. Geralmente, é uma imagem com um peso maior do que ela realmente tenha. Autoinanição e pérdida excessiva de peso. Então, ela acaba entrando num processo de inanição e perde peso de uma forma muito acelerada. Bulimia. Episódios repetitivos de atracones e purga. Vamos prestar atenção aqui nessas duas palavras, atracones e purga. Então, a pessoa tem episódios de uma compulsão alimentar ou de utilização de laxantes. Quando fala purga, laxantes. O que mais? Pérdida de controle durante os atracones. Então, nessa compulsão alimentar, a pessoa ela não se controla. Ela não tem um autocontrole disso. Ela não consegue perceber que ela passou a linha ali do que seria normal. Comedor compulsivo, que às vezes as pessoas confundem as duas, né? A bulimia e o atracón. Períodos de voracidade impulsiva. Então, a pessoa, se ela come vorazmente, não é? Geralmente, até vai ter um outro slide que eu vou colocar aqui, a pessoa ela acaba comendo até escondida, porque ela percebe que é uma quantidade exagerada, então ela não quer que outras pessoas vejam. Não há purgas, pero sí períodos de ayuno esporádico. Então, no caso do atracón ou comedor compulsivo, não tem aqueles episódios da pessoa utilizar laxantes, mas a pessoa passa por longos períodos, não é? Por períodos de jejum. Ela faz esporadicamente alguns jejuns. E estar à dieta frequentemente. Então, é uma pessoa que ela sempre fala que está de dieta.
Que é a anorexia? Então, eu já comentei aqui com vocês, né, que é uma doença, a gente tem que tratar como uma doença e que ela demonstra, ela mostra uma mudança de comportamento, né? Então, a pessoa, ela se vê maior do que ela realmente é, não é? E aí ela começa a entrar num processo de sempre querer perder peso e geralmente é de uma forma não saudável que isso acontece. Então ela fica com o índice ali, o MC dela fica abaixo do normal e isso tem consequências que podem ser graves ou não, né? Então começa assim com consequências mais simples até entrar numa complexidade. E tanto homens quanto mulheres, tá? Então, nesse mundo globalizado que nós temos hoje, né, em que as pessoas elas estão dando muita visão a esse aspecto físico, nós temos hoje quase que um empate aí entre adolescentes do sexo masculino e adolescentes do sexo feminino. E a bulimia, né? Então, o que vai acontecer? Eu comentei lá no outro slide que as pessoas que sofrem com esse transtorno, elas acabam comendo além do necessário, só que aí, nesse processo, ela começa a se arrepender de ter feito isso e ela provoca o vômito, né? Então, ela acaba fazendo com que essa comida não chegue a um processo digestivo. E isso traz N consequências, né, para a vida dessa pessoa. Sintomas del trastorno por atracón. Então, quais são os sintomas de quem tem esse transtorno de compulsão, né, um comedor compulsivo? Episódios frequentes de comer lo que considerariam outras pessoas uma quantidade excessiva, que come o quanto come. Então, assim, é muito comum que uma pessoa que sofra desse transtorno, ela coma uma quantidade que qualquer outra pessoa que olhasse veria que é uma quantidade, assim, absurda, né? Uma quantidade calórica muito grande para aquela pessoa. Comer mucho mais rápido que lo normal. Então, é uma pessoa também que ela come rapidamente, então ela não tem nem o tempo de digerir ou mesmo saborear aquele alimento. Comer hasta estar incomodamente llenos. Então, é aquela pessoa que ela come e ela se sente até assim mal de tanto que ela está cheia. Comer grandes quantidades de comida aún sem sensação de hambre. Então, a pessoa não está com fome e ela continua comendo. Comer em solitário por vergüenza de la quantidade de comida ingerida. Então, quem tem esse transtorno, geralmente gosta de comer sozinho ou escondido para que as pessoas não vejam. Sentir-se baixa autoestima, então, a pessoa que tem a autoestima baixa, e hacer dietas frequentes. Qual que é o tratamento? Todos esses aqui, gente, não é só o transtorno por atracón. Todos esses transtornos, anorexia, bulimia, transtorno por atracón, todos eles é necessário uma ajuda psicológica, multidisciplinar. Então, assim, se você está passando por isso, peça ajuda a alguém, converse com seus pais, com o seu responsável, converse com uma pessoa adulta de confiança para que ela possa te auxiliar nesse processo, tá? Para que não haja uma consequência maior. E aqui eu coloquei um quadro com todos os tipos de transtornos alimentares. Hoje a gente viu apenas 3, provavelmente nas outras aulas eu trarei alguns outros que não são tão conhecidos, mas que a gente já tem assim, um grande leque de informações e eu gostaria de trazer aqui para vocês. Es eso, chicos, por hoy es solo. Gracias por todos estar aqui. E fiquem ligados, pois após o intervalo nós teremos aula de Biologia com o professor Luiz Primandade, para os estudantes da 2ª série do ensino médio. Um forte abraço, até a próxima. Hasta luego, chicos, e por favor, quédate en casa, ¿sí? Adiós.